Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Mateus capítulo 9, versículo 29, e diz assim: Então lhes tocou os olhos, dizendo: Seja feito conforme a sua fé. E aí me vem uma pergunta na mente: o que aconteceria conforme a sua fé? Ou melhor, o que está acontecendo de acordo com sua fé? Se dependesse de sua fé, o que aconteceria? Porque aquele milagre que os cegos estavam pedindo, eles só podiam ser feitos conforme a fé deles. Tanto é que Jesus pergunta antes: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram: sim, nós cremos. E por isso que Jesus diz: seja feito conforme a sua fé. E aí por isso que eu fiquei indagando: o que será que aconteceria se dependesse apenas da minha fé? A fé mais a vontade de Deus é igual ao milagre. Quando a fé está aliada à vontade de Deus, não tem como um milagre não acontecer. Então qual é a nossa parte nesse processo do milagre? É termos fé. É isso que é exigido de cada crente. Por isso que lá em Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta. Sem fé você não consegue agradar a Deus. Porque é necessário. Olha, a palavra de Deus está dizendo que é necessário. Então você precisa ter fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então essa é uma condição para que os milagres aconteçam. Jesus deixou bem claro que a fé precede o receber, precede o milagre. Primeiro temos que ter fé. Ele diz isso lá em Mateus capítulo 21, verso 22. E diz assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então, a fé, ela precede o milagre. O povo de Deus tem demonstrado ao longo da história que sua fé é pouca demais. Nos grandes dilemas, nas lutas, nas guerras, muitas vezes o silêncio de Deus fez com que as pessoas tivessem dúvidas se o Senhor ajudaria ou não. Até mesmo Jesus muitas vezes repreendeu os discípulos pela pouca fé, homens de pouca fé. Por que são tão tímidos? Por que vocês não creem? Deus repreendeu Marta ao dizer: se você crer, você verá um milagre. Eu disse a você que se você cresce, o milagre aconteceria. Então, se você não tem fé, a palavra de Deus diz que é necessário para que você veja os milagres do Senhor na tua vida. E quando a gente olha para o povo de Deus e a gente vê essa deficiência de fé muitas vezes, para os discípulos também conseguimos observar isso. E nessa geração atual, misericórdia. Até mesmo as pessoas que dizem ter muita fé, essas parecem que são as que menos têm. No livro Vida e Ensinos, na página 127, diz que a autora perguntou ao anjo por que não havia mais fé e poder em Israel. Disse o anjo: largai muito depressa o braço do Senhor. Enviai insistentemente vossas petições ao trono e persisti nelas com fé firme. As promessas são certas. Tudo que Deus prometeu para nós é certo. Credes que recebeis as coisas que pedis, e tê-las-ei. Nós largamos muito rápido a mão do Senhor
E a persistência, a nossa persistência nos diz o quanto cremos e esperamos pelo agir do Senhor. A tua persistência me diz que você crê. A tua persistência revela ao Senhor a tua fé. Mostra que você confia nele, que você sabe que só ele pode fazer o milagre. Isso agrada ao Senhor. Sempre que você se chega com fé diante do Senhor, isso agrada ao Senhor. Essa persistência a gente consegue ver numa parábola que Jesus contou lá em Lucas capítulo 18, a partir do verso 1. Diz assim, Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a eles clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha só, parece que está demorando, mas o Senhor vai atender aqueles que clamam de dia e de noite. Paulo diz, orai sem cessar, porque fazendo isso nós demonstramos fé, nós demonstramos que nós não vamos desistir, que nós não somos daqueles que retrocedem, porque o Senhor nos deu o espírito de ousadia para nós crermos com todo o nosso coração que Ele é poderoso para realizar aquilo que estamos pedindo. Os leprosos entraram na cidade sem poder, eles poderiam ser assassinados pelo atrevimento deles, mas eles invadiram a cidade, foram até Jesus, clamaram por cura, eles insistiram e tiveram seu milagre recebido. Os cegos, porque Jesus curou vários cegos, mas eles gritavam. E muitas vezes os discípulos mandavam que eles parassem de gritar, e eles aí é que gritavam mesmo, insistiam, até que Jesus disse, deixa eles vir para mim. E eles receberam a cura. Aquela mulher do fluxo de sangue tinha que enfrentar uma multidão enorme, ninguém queria tocar naquela mulher e ninguém queria ser tocado por ela, porque ela tinha uma hemorragia, ela era impura. E ela insistentemente saiu empurrando as pessoas até tocar no manto de Jesus. E ela recebeu a cura. E você pode olhar em vários exemplos de pessoas que insistiram. Aquela mulher cirofenícia que insistiu em falar com Jesus, atravessou todas as barreiras dos discípulos e pediu para que Jesus curasse sua filha. E Jesus disse que não poderia dar os pães, tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela disse, mas se eu posso me alimentar das migalhas que caem da mesa, faça esse milagre por mim. Ela insistiu com Jesus. E quando a gente insiste, a gente é abençoado. Jacó disse, eu não vou te largar enquanto não me abençoares. Moisés disse, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Todas as pessoas que insistiram receberam, porque quem insiste é quem tem fé. Agora, se você não tem fé, você desanima, você desiste, você entrega tudo e diz, cansei. Mas se você tem fé, você insiste, não, vai dar certo. Deus está comigo. A mão do Senhor é poderosa para realizar os milagres que eu preciso. Talvez seja necessário que você reconheça que não tem fé. E não fique envergonhado por isso. Apenas creia que você, ao reconhecer que não tem fé, você receberá fé. Porque a fé é um dom de Deus. E ele é gerado em nós através do Espírito Santo. É o 7º fruto do Espírito. A 7ª parte desse fruto do Espírito é fé. Então fé é dom de Deus e fruto do Espírito Santo. E se o Espírito Santo está em você, ele pode gerar em você a fé que você não tem. Que você muitas vezes diz que não tem. E olha que não precisa ter uma fé grande. A palavra de Deus diz que se for do tamanho de um grão de mostarda, tá bom demais.
Pede ao Senhor fé se você não tem, mas se você tem fé, continua insistindo, porque muitas pessoas que têm fé, elas acabam desistindo também, porque ela diz assim, eu acreditei tanto e nada deu certo. Mas se você tiver fé, você vai entender que não terminou ainda o processo. É necessário insistir, é necessário buscar diariamente, é necessário estar na presença do Senhor constantemente, é não esmorecer. Fé vai muito além de um sentimento. Fé é a crença no poder de Deus. E todas as vezes que você não tem fé, você está duvidando do poder de Deus. Duvidar da gente mesmo é normal, sabe? Quando a gente olha para as nossas debilidades, é normal que a gente sinta medo, que a gente sinta cansaço, que a gente não tenha nenhum estímulo para continuar. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, para aquela nuvem de testemunhas, quando a gente olha para a vida daqueles heróis da fé, quando a gente olha para o poder do nosso Deus, aí a nossa fé ela sobe, aí nós cremos e nós continuamos nessa insistência com o Senhor. Assim como nessa parábola que a mulher insistentemente pedia ao juiz que lhe fizesse justiça, e aquele juiz, mesmo não crendo em Deus, mesmo não obedecendo aos homens, não respeitava nem os homens, ele resolve atender aquela mulher somente por sua persistência. E aí Jesus diz, imagina o nosso Deus que é todo amor, né? Imagina o nosso Deus que nos ama tanto. Será que Ele não nos fará justiça àqueles que clamam dia e noite? Então meu conselho para você é continua clamando, continua insistindo, continua pedindo, continua acreditando. E isso vai demonstrar que você tem fé. E isso vai agradar o coração do nosso Deus. E se você não tem, peça ao Senhor. Como aquele pai que, diante da situação de ver seu filho naquele estado caído ao chão, esperneando, endemoniado, ele olha para Jesus e diz, aumenta a minha fé. E Jesus fez um milagre, porque aquele homem foi humilde o suficiente para entender que precisava de fé para que o milagre acontecesse. Deus tem milagres para fazer ainda hoje. Muito mais do que a gente pode pedir ou imaginar. E o que Ele tem reservado para nós é coisa muito grande. Mas a gente só pede o que cabe nas nossas mãos. E por isso que muitas vezes a gente pede tão pouco e insiste tão pouco. Mas os tesouros do céu estão abertos, as portas e as janelas do céu estão dispostas a ser derramadas sobre você, bênçãos sem medidas, se você apenas crer. Então vamos orar agora e pedir a Deus que nos ajude na nossa pouca fé. Pai querido, mais uma vez nós vamos entrando na Tua sala de audiência, diante do Teu trono de graça, para Te pedirmos, Senhor Deus, que aumente a nossa fé, para que a gente consiga agradar o Senhor. Nós precisamos crer que o Senhor é poderoso para nos recompensar. Nós precisamos crer que para o Senhor não há limites, o Seu poder não tem limites. O Senhor não conhece impossíveis. Por uma palavra Sua e tudo se resolve. Por uma ordem Tua e anjos virão ao nosso socorro. Por uma ordem Tua, até mesmo o mar, o vento, a natureza obedecem. Por uma ordem Tua, o inimigo é repreendido. Por uma ordem Tua, ele bate em retirada. O Senhor faz de nós pecadores mais que vencedores. O Senhor nos levanta com mão poderosa. O Senhor é aquele que nos sustenta e nos dá a força necessária para enfrentarmos as lutas do dia.
Mas o Senhor sabe que temos cicatrizes, que estamos machucados, que passamos por muitas coisas difíceis e muitas vezes diante de algumas situações nós pensamos, conforme as outras vezes, nós vamos perder de novo. Mas nesse momento nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, gera em nós a fé que precisamos para dizer não. Desta vez eu vou com o Senhor. Não vou pela minha força, vou no poder do Senhor dos Exércitos. Aumenta a fé do teu povo, Senhor Deus, para que um clamor seja elevado ao céu, para que a porção dobrada do Espírito seja derramada sobre nós, para que nós nos levantemos como um exército poderoso que encara o inimigo nos olhos e vai em frente, vai lutando porque sabe que a sua força vem do Senhor. Se tem alguém que esteja orando comigo nesse momento com vontade de desistir, que essa vontade caia por terra e que seu coração seja aquecido nesse momento pela fé e pelo poder que vem do Senhor. Concede-nos, Senhor Deus, o dom da fé. Gera em nós, Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso. E nós cremos que com fé nós alcançaremos o impossível, humanamente falando. Ajuda-nos na nossa pouca fé. Aumenta, aumenta, aumenta. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.